Olá, tudo bem? Me chamo Iago Soares de Jesus, sou estudante de administração do primeiro semestre da Universidade de Tecnologia e Ciências, UniFTC. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Hoje eu irei te ajudar a compreender e entender um pouco mais sobre um assunto maravilhoso que se chama Teoria Clássica da Administração, idealizada por Henri Fayol. Neste vídeo, vocês também terão a presença dos seguintes componentes: Kathleen Souza, Marcos Vinícius Santana Silva, Vitória Reis e Ailton Pereira dos Santos Júnior. Bom, neste vídeo iremos falar um pouco sobre Henri Fayol, engenheiro que se baseava em princípios e técnicas para o seu trabalho. Falaremos também sobre a teoria clássica, que deu início na França, caracterizada pela ênfase na estrutura, pela visão do homem econômico e a busca da eficiência. Veremos também quais eram as funções básicas da empresa, o conceito de administração, a proporcionalidade das funções, a diferença entre administração e organização. Falaremos também um pouco quais eram os princípios gerais da administração, as funções do administrador, as críticas sobre a teoria e a sua aplicação atual. Agora, eu irei explicar um pouco sobre Henri Fayol e teoria clássica. Henri Fayol, ele nasceu no ano de 1841 e acabou falecendo no ano de 1925. Henri Fayol, ele foi um engenheiro de Minas e um administrador francês. Foi um dos primeiros estudiosos a analisar a natureza da atividade empresarial e a formular uma teoria completa de gestão. E juntamente com Taylor e Ford, são considerados os pioneiros da administração. Em Fayol, ele viu os processos administrativos do topo para a base, ou seja, de cima para baixo, ao contrário de Taylor, que acabava vendo de baixo para cima, ou seja, ele tem uma visão de gerente ou diretor, enquanto Taylor, trabalhador, e Ford, dono. Ele defende também a visão científica como solução para os problemas organizacionais de sua empresa. Bom, a teoria clássica ela deu início na França no ano de 1916, com a publicação da obra de Henri Fayol. Nessa obra de Henri Fayol, ela se chamava Administratio Industriale et Generale, ou, em português, Administração Geral e Industrial, que foi o ponto alto da sua obra. Logo, a teoria clássica deu início na França, caracterizada pela ênfase na estrutura da organização, na busca pela eficiência e pela visão do homem econômico. Agora, eu irei explicar sobre todos os três que eu acabei de falar. O que era a visão do homem econômico, o que é a busca pela eficiência e o que é a ênfase na estrutura. Bom, a ênfase na estrutura é o foco das teorias que consideram a administração como ciência. A ênfase na estrutura é a que cuida da configuração das organizações, certo? Ou seja, da estrutura das organizações, como no caso da teoria clássica ou teoria da burocracia. Bom, o homem econômico é a pessoa influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas, materiais. Ou seja, a pessoa trabalha não porque gosta, certo? A pessoa trabalha para poder ganhar o seu dinheiro, para poder ganhar vida por meio do salário que o trabalho proporciona para ela, certo? E a busca de eficiência é quando uma pessoa consegue fazer algo muito grande ou algo a mais em menos tempo, ou seja, com a melhor qualidade do que se esperava. Então, a busca de eficiência, então essas foram as três características muito presentes na teoria clássica. Olá, meu nome é Vitória. Eu vou começar falando sobre o conceito de administração. Para Fayol, o ato de administrar é como uma junção de 5 atividades corporativas. E quais são elas? É prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas funções, elas são a base do processo administrativo e elas podem ser vistas em qualquer área, qualquer departamento de uma empresa. Agora direi o conceito das 5 atividades. Planejar, visualizar o futuro e plano de ação. Organizar, constituir o duplo organismo material e social da empresa. Comandar, dirigir e orientar o pessoal. Coordenar, unir, harmonizar atos e esforços coletivos. E por último, controlar, que seria verificar que tudo ocorra conforme as regras. E o segundo tópico que eu vou falar são sobre as funções organizacionais.
elas abrangem 5 funções. E quais são elas? Administração geral, comercial, financeira, de segurança e a contábil. Essas funções, elas têm a finalidade de harmonizar e alcançar o desempenho na administração. Falarei o conceito das 5 funções. Administração geral está relacionada com a produção de bens e serviços da empresa, manufatura e adaptação. Comercial está relacionada com a compra e com a venda. Financeira está relacionada com a procura e preferência de capitais. Segurança está relacionada com proteção, preservação de bens e de pessoas. Contábeis está relacionados com inventários, registros de estoques, balanços, custos e estatística. O terceiro tópico que eu vou falar é sobre a proporcionalidade das funções. Para a FAIOL, existem proporções para as funções administrativas em todos os níveis de uma empresa. Segundo ele, essas funções são distribuídas entre os níveis hierárquicos, onde quem está embaixo aumenta sua proporção e quem está em cima, o volume de suas funções aumentam. O tópico que eu vou falar é sobre a diferença entre administração e organização. A administração, ela abrange conteúdos que na organização não tem. A administração, ela disponibiliza recursos para que a empresa alcance seus objetivos. Já na organização, é um grupo de pessoas, de indivíduos, que buscam por certos objetivos. Como todos sabemos, a administração ela é uma ciência, e como toda ciência ela se baseia em leis e princípios, com a administração não é diferente. Hoje eu irei falar sobre os princípios gerais da administração. Então, ao falar em princípios, não tem como deixar de citar o engenheiro Henry Fayol. Ele foi o revolucionista da administração, dando 14 essenciais princípios para as empresas. Eu irei falar desses 14 princípios e o que são. Então, o primeiro princípio é a divisão de trabalho. A divisão de trabalho nada mais é a especialização dos funcionários para o aumento da eficiência e da produtividade da empresa. O segundo é a autoridade e responsabilidade. O superior ele tem que dar ordens e o funcionário ele tem que ter a responsabilidade de prestar serviço a essas ordens. Terceiro é a disciplina. Toda empresa ela tem que ter regras. Se não tiver disciplina, pode ser gerado o caos. Quarto, unidade de comando. A unidade de comando nada mais é que na empresa ter um superior e os funcionários obedecer a só esse superior, pois senão pode ocorrer o choque de ordens e isso é ruim para a empresa. Quinto, unidade de direção. Tem que ser dividido grupos de funcionários e dar atividades especiais a cada um deles. Sexto, subordinação dos interesses gerais e individuais. Os interesses gerais da empresa ela tem que ser privilegiada aos interesses individuais. Sétimo, remuneração ao pessoal. A remuneração nada mais é que um prêmio para quem se destaca, ou então até mesmo para quem trabalha mais recebe mais, ou quem trabalha menos recebe menos. Oitavo, centralização. As atividades principais e os objetivos da empresa ela tem que estar ao topo. Nono, cadeia escalar. A cadeia escalar nada mais é que a hierarquia, respeitando uma linha de autoridade do maior para o menor. Décimo, ordem. Toda empresa ela tem que ter a organização. 11º, equidade. Aonde a justiça prevalece na empresa, existindo assim a imparcialidade. 12º, estabilidade do pessoal. Mudanças frequentes na empresa em algum tipo de cargo, isso pode trazer consequências negativas.
E, além do mais, isso afeta a moral dos funcionários. 13º é iniciativa. Os objetivos traçados da empresa têm que ser seguidos à risca para o cumprimento. 14º é espírito de equipe. O trabalho deve ser em conjunto, um ajudando o outro para que os objetivos da empresa sejam alcançados perfeitamente. Esses foram os princípios gerais da administração. Olá, meu nome é Kathleen e irei apresentar sobre o tema Administração como Ciência, Teoria da Organização, Divisão e Especialização do Trabalho, Coordenação e Comando de Staff e Organização Linear. A administração como ciência passou a ser vista e tratada de forma científica a partir da Revolução Industrial, movimento que trouxe à tona inúmeras mudanças no que concerne ao modelo de produção adotado e, por consequência, na forma de administrar os recursos pertencentes à organização. A teoria das organizações constitui em uma disciplina próxima que tem por domínio específico a constituição e testagem de teorias sobre as organizações, os membros e as suas gestações, as relações, organizações envolventes e os processos organizativos. A divisão do trabalho e a especialização no sentido operacional, tanto em termos fábeis como organizacionais, é a definição das tarefas que cada indivíduo deve fazer para cumprir as atribuições de seu cargo. A especialização determina como fazer, partindo do pressuposto de fazer cada vez melhor. Organização linha staff é, segundo Chavinato, o resultado de combinação dos tipos de organização linear e funcional, isto é, constituída pela combinação de características dos dois tipos organização, linear e funcional, criada por intuito de unir as vantagens de cada estilos organizacionais. A organização linha staff mantém o princípio da hierarquia, cadeia escalar. Os órgãos de staff são responsáveis somente por fornecer serviço de consultoria e de assessoria. A linha staff permite a integração de todos os trabalhadores na realização de seus trabalhos. Enquanto alguns são responsáveis pela execução direta, outros são encarregados das estratégias, possibilitando melhor o controle da qualidade e da quantidade. Assim, a hierarquia continua entre a família ou a pessoa mais poderosa. Olá, boa noite, me chamo Ailton e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da teoria clássica. E já de início eu gostaria de começar falando a respeito das funções administrativas. A primeira função administrativa é a função prever ou planejar, que tem como finalidade visualizar o futuro e traçar programas de ação. A segunda função administrativa é a função organizar, e ela tem como finalidade construir o organismo material e social. A outra função importante administrativa é a função comandar, que tem como finalidade dirigir e orientar os funcionários. A quarta função administrativa é a função coordenar, que busca harmonizar os atos e esforços. E, por fim, a última função administrativa é a função controlar, que tem como finalidade verificar se tudo acontece conforme foi estabelecido anteriormente. Apesar da teoria clássica ela ter tido muitas premiações e ter sido muito consolidada a respeito de seus estudos, ainda assim ela sofreu algumas críticas. E a primeira crítica que a teoria clássica ela recebeu foi a abordagem incompleta da organização. Porque, como acontece na administração científica, a teoria clássica ela preocupava-se apenas com a organização formal, descuidando-se da organização informal. A segunda crítica sofrida pela teoria clássica foi a ausência de trabalhos experimentais.
Por quê? Porque a teoria clássica ela pretendeu elaborar uma ciência da administração para estudar e tratar a administração, substituindo o empirismo e a improvisação das técnicas científicas. Outra crítica sofrida pela teoria clássica foi o extremo racionalismo na concepção da administração. Por quê? Porque ela se preocupava com a apresentação lógica das suas proposições, sacrificando então a clareza das ideias. A quarta crítica sofrida pela teoria clássica foi a teoria da máquina. Ela recebe esta denominação pois considera a organização sob o prisma do comportamento mecânico, onde a organização ela deve ser arranjada tal como uma máquina, e a divisão do trabalho é a mola do sistema. E por fim, a última crítica sofrida pela teoria clássica foi a abordagem do sistema fechado. A teoria clássica ela trata a organização como se fosse um sistema fechado, composto de algumas variáveis perfeitamente conhecidas e previsíveis, e de alguns aspectos que são manipulados por meio de princípios gerais e universais. Bom, agora eu irei explicar um pouco sobre a aplicação atual. Nos dias atuais, tanto em empresas de pequenos ou grandes portes, apesar de suas críticas, ainda assim são aplicadas a teoria clássica, mas com algumas alterações que visam, dar início ao bem-estar e qualidade de vida de seus colaboradores na empresa, formando assim uma cultura organizacional. Iago, quais são esses princípios da teoria clássica que ainda são aplicados nessas empresas? A gente tem a unidade de comando, a hierarquia, a disciplina, o conceito de administração, as funções da organização e a cadeia escalar. E sim, todas elas são ainda utilizadas com alterações benéficas, entendeu? Em algumas empresas, tanto de pequenas ou em grandes portes. Bom, eu acabei pegando uma referência na internet, só que eu não achei o autor. Então é um autor meio que desconhecido, mas durante essa minha citação, eu irei falar para vocês onde é que está cada envolvimento dessa citação. Preste muita atenção. Fayol, o cara que pega a ideia de tê-lo e melhora. Planeja, organiza, comanda e controla. Onde estão essas funções? Está nas funções administrativas, ou seja, as funções do administrador, de planejar, de organizar, de comandar, controlar e coordenar. E aí ele continua. E aí surge um líder para o que der e vier. Olha as funções gerais do administrador, para o que der e vier. Se tornou o herói que toda empresa quer. Inventou departamento para todo empreendimento. Esse cara sou eu. Fayol. Bom, em resumo, a teoria clássica da administração, idealizada por Fayol, tem ênfase na estrutura e realiza uma reflexão de cima para baixo, ou seja, direção para a execução. E ele se preocupa bastante também com as atividades administrativas, ressalta que a administração é um todo e a organização é apenas uma de suas etapas. Vale ressaltar que Fayol ele acabou focando seus estudos na unidade de comando, de autoridade, de responsabilidade, o que denota uma certa obsessão pelo controle, levando a organização ao ser um sistema fechado. E também, tanto a administração científica quanto a teoria clássica, elas acabam adotando uma postura de uma empresa máquina, onde tudo lá deve ser mecânico, controlado, equilibrado, calculado, fora que ainda são taxadas de tendenciosa. Por quê? Porque acabam desenvolvendo princípios, que acabam explorando seus trabalhadores. Então aqui fica mais um resumo da teoria clássica idealizada por Henri Fayol. Pronto, agora que você já sabe tudo sobre teoria clássica, irei ficar por aqui. Um forte abraço e boa sorte!